Um curso de inglês com uma nativa? É isso mesmo, gente. Com o meu curso Inglês com a Gringa, vocês vão conseguir aprender inglês com uma nativa de uma vez por todos. Desta vez de verdade, viu? Meu curso, vocês vão ter acesso vitalício às aulas. E também a gente oferece um bônus que a gente vai ter sorteios para ter aulas de conversação comigo. É isso mesmo, gente. Então, se vocês quiserem, vocês têm que correr, porque o curso está de 50% de desconto. Então, se vocês quiserem acessar o meu curso, clique aqui no botão abaixo. Te vejo lá na aula. Quando eu for adulta, eu vou ter tantos dólares. Ela falou, mas você tá contando em dólares? Isso aí é real. Daí eu falei, mas o dólar vale mais. Então ela tem essas recordações. Mas eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. E aí, como eu não sabia, tinha um concurso pro exército. E o meu pai era militar, os meus tios eram militares, os irmãos do meu pai. A minha mãe tem uma irmã que casou também com militar. Então, tava cheio de militares na família. Eu fiz colégio militar do Rio de Janeiro. E o concurso era 1 ano antes do vestibular. Daí eu falei, vou tentar um concurso, só pra me preparar, ver como é que é. Se eu passar, eu vou. Se eu não passar, no ano seguinte eu faço vestibular pra alguma coisa. Pensava em direito, educação física. Acabou que eu tentei o concurso, eu não passei na primeira vez, mas depois que eu não passei, eu falei, agora eu quero passar. Aí eu estudei só para aquilo. Foi o ano onde eu descobri que era uma pessoa inteligente. Até então eu achava também que era um cara totalmente mediano. Porque quando os meus pais se separaram, eu fui para a escola no Rio de Janeiro e ninguém mais estudava comigo. Antes meu pai estudava comigo. Até a 4ª série eu era o melhor aluno da minha sala. Quando ele parou de estudar comigo no Rio de Janeiro, eu vi que se eu tirasse 10 ou 5 ia dar na mesma. Então comecei a estudar só pro 5. Entendi. E eu fiz isso durante tanto tempo que eu esqueci que eu podia tirar 10. E quando eu fui pro cursinho e me dediquei pra passar no exército, eu comecei a ficar em primeiro nos simulados. E no primeiro simulado que teve, eu fiquei em primeiro já. Era de física e história. Eu fui muito bem em física e gabaritei história. Só que eu achei que era sorte. Nossa, física. E um amigo meu ainda falou que era sorte. Ele viu assim a classificação. Era umas 100 e poucas pessoas. Eu tava em primeiro, impressionado. Eu falei, caramba, eu fiquei em primeiro. Ele virou pra mim e falou, caramba, Perini, que sorte. E eu ainda falei assim, pois é. Concordando com ele. Porque eu falei, deve ter sido sorte. Mas eu fiquei em primeiro em vários. Aí passei no exército. Só que o exército eu sempre encarei como algo temporário na minha vida. Eu gostei do que eu vi lá, só que a fase que eu gostei eu sabia que ia durar pouco, que era uma fase mais operacional, de atirar, pular de paraquedas. E quando você vai ficando mais velho no exército, você começa a ir para uma fase mais administrativa, mais burocrática, de planejar para que o pessoal mais novo faça esse tipo de coisa. Então eu coloquei uma meta de que, olha, até 30 anos eu tenho que estar fora do exército e eu quero ter R$1 milhão. Essa era a minha meta. Até quantos anos? Até 30, eu tinha 20 na época. Nossa. Aí depois essa meta mudou porque eu descobri um conceito de inflação, que eu não entendi até então. E eu vi que não podia ser um valor definido. Aí eu queria ter um patrimônio que investido pudesse me dar uma renda que fosse suficiente para viver. Uma renda igual do meu salário do exército, por exemplo. Sim, que seria o que hoje em dia? Depende do ano. Hoje em dia eu nem sei, né? Teria que perguntar para alguém que tá lá. Comparativamente seria o quê? Olha, em 2010, quando 2010 eu tava me formando, era 4.500 que eu ganhava. Quando eu tava para ir embora do exército, era uns 9 mil que eu recebia. Então eu queria ter uma renda parecida com aquela. E aí eu comecei a investir para isso. E fui investindo mês após mês. E aí eu encontrei a Malu. E eu falava pra todo mundo que eu queria ter 1 milhão até os 30, né? Simplificava o que eu queria fazer e todo mundo ria da minha cara, né? A Malu não riu da minha cara. Ela falou, nossa, que legal, né? É mesmo? Tipo, E ela assumiu a meta junto. Não, é brincadeira, mas de fato, eu não tinha muita dimensão. Deve dar certo isso daí, vambora. Eram 10 anos pra fazer isso, né? Parece muito tempo, mas sei lá, né? Não, passa, né? 10 anos passam, de toda forma. 10 anos passam. Só que eram 10 anos de um Brasil com juros parecidos com os juros atuais. Era uma taxa de juros assim, de 12%, de 14%. Então, fazendo as contas de juros compostos, se eu poupasse o suficiente e alocasse bem esse dinheiro, tanto em renda fixa quanto em renda variável, ia dar certo. E no meio do caminho surgiu um negócio chamado Bitcoin. E lá atrás, quando surgiu, o Bitcoin surgiu em 2009. A gente esbarrou com o Bitcoin... Foi 2009. A gente esbarrou com o Bitcoin em 2014. Não valia nem R$500 naquela época. Hoje em dia tá valendo... hoje, depois de cair 50%, vale 160 mil. Por que você acreditou nisso de cara, assim? Eu não acreditei de cara. Não? Eu olhei e achei interessante. Eu falei, nossa, isso aqui é interessante. Mas só vai ser interessante se muita gente acreditar. Porque o valor de uma moeda está na confiança que as pessoas têm naquela moeda. Por que o dólar ele vale muito mais do que várias outras moedas? Porque todo mundo confia no dólar, todo mundo entende que ele tem valor. Vamos pensar até no Afeganistão, que há pouquíssimo tempo, infelizmente, voltou a ser dominado pelo Talibã.
O Talibã, quando dominou o Afeganistão, ele começou a quebrar um monte de símbolos cristãos. Ele começou a tirar tudo que é símbolo do Ocidente. Ele começou a mandar as mulheres se vestirem de burca novamente. Então, eles acabaram com tudo que eles não acreditam e implementaram o que eles acreditam. Eles invadiram o sistema bancário e acharam dólares lá dentro. Eles queimaram os dólares porque é um símbolo ocidental? Não. Porque eles entendem que aquilo tem valor. Eles acreditam no dólar, igual a gente acredita. Não, mas a real é que o Bruno não precisou acreditar tanto no Bitcoin, porque naquela época existiam alguns sistemas que você conseguia ter o Bitcoin sem comprar. Como assim? Você tinha sites que davam de graça. Era como se a pessoa minerasse o Bitcoin. Hoje em dia não é possível mais, mas é isso. Não era mineração, Não, porque mas- mineração é a maneira como você produz Bitcoins, Sim. mas, por exemplo... Você ganhava se você estivesse lá fazendo algumas coisas dentro do site. O Bitcoin era tão barato que o que acontecia? Tinha sites que criavam uma página com vários anúncios e quando você entrava no site eles ganhavam dinheiro, né? Porque você visualizava os anúncios. Sim. E pra te atrair eles falavam assim, se você entrar no meu site e preencher esse reCAPTCHA pra mostrar que você não era um robô, eu te dou 0,0000001 Bitcoin. Isso era nada, né? Podia ter um outro zero depois. Na época era nada. Só que como o Bitcoin saiu de R$500 para bater uma máxima de 370 mil quase, aquilo que era nada começou a ser bastante dinheiro. E enquanto era nada, eu juntei muito Bitcoin. Porque eu tinha um blog e eu escrevi um artigo mostrando 9 sites para as pessoas juntarem Bitcoins de graça. E as pessoas começaram a entrar naqueles sites conforme o Bitcoin foi subindo de preço. Acabou que o meu site no final era só esse artigo. Eu tinha 100 artigos escritos e todo mundo só lia esse. E aí, por conta disso, toda vez que alguém entrava no site, o site ainda me pagava uma comissão de referência. Se alguém clicava lá, o site falava, ó, pra essa pessoa tem 0,00000 alguma coisa e pra você tem 0,0000000 mais um zero alguma coisa. Era quase nada. E assim você juntou quantos Bitcoins? Eu juntei 9 Bitcoins assim. O quê? 9 Juntando Bitcoins. nessa brincadeira aí.